Pesadelos em Foco. Parte da minha jornada de cura tem sido compartilhar essa história aqui e ali com amigos próximos e familiares. A intenção por trás disso tudo é alertar os pais sobre as pessoas que permitem entrar na vida dos filhos e manter sempre um olhar atento aos comportamentos das crianças ao redor dessas figuras. Agora, vamos ao relato. Meu tio, vamos chamá-lo de João, sempre foi o tipo de pessoa que despertava desconforto em qualquer ambiente. Ele era aquele bebedor inveterado, um sujeito que traía a esposa e, como se não bastasse, agredia-a na frente dos próprios filhos, meus primos. Não demorou muito para que a esposa dele decidisse partir, levando as crianças consigo para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde começou a trabalhar com uma amiga. O tio problemático, então, resolveu trocar São Paulo pela mesma cidade mineira, e meu pai, com seu coração bondoso, decidiu acolhê-lo sob suas asas, na esperança de ajudá-lo a mudar de vida. Mas, como dizem, nem tudo é o que parece. Meus pais não faziam ideia de que ele escondia segredos sombrios sob sua aparência descuidada. Era alguém que, francamente, merecia apodrecer em algum lugar longe de todos nós. Meses após sua chegada, nossa família tentou ajudá-lo a largar o vício do álcool. Levamos até mesmo a força para uma clínica de reabilitação. Você pode levar um cavalo ao rio, mas não pode obrigá-lo a beber, diz o ditado. E assim foi com ele. Recusou-se a aceitar qualquer ajuda. Pouco tempo depois, a ex-esposa de João entrou em contato com meu pai. Nossa família vinha tentando falar com ela para oferecer apoio. Resumindo a história, João e a esposa decidiram dar uma nova chance ao casamento, e ela se mudou para perto de onde morávamos, junto com os filhos. Um dia, fui visitar meus primos para brincar com minha prima Débora. Lembro-me como se fosse ontem. João apareceu com balas para nós. Enquanto me entregava a minha, depositou um beijo no meu rosto. Eu tinha apenas 8 anos, e na época, achei aquilo estranho, mas nada tão alarmante. No entanto, com o passar dos meses, aquele homem começou a se tornar mais ousado, cruzando limites que jamais deveriam ser ultrapassados. Foi quando os toques inapropriados começaram. Felizmente, meus pais sempre conversaram comigo sobre esse tipo de situação, e eu rapidamente percebi que algo estava errado. Com o tempo, compreendi a gravidade do que ele fazia. Aos 9 anos, ele me encurralou no meu quarto e me forçou a beijá-lo nos lábios. Contei imediatamente para minha melhor amiga, que me incentivou a abrir o jogo com minha mãe. Confesso que senti medo, pois ele havia me ameaçado de morte, mas confiei na minha amiga e desabafei tudo com minha mãe. Dizer que meus pais ficaram furiosos seria pouco. Prefiro não entrar em detalhes sobre todas as barbaridades que ele fez, mas posso dizer que eles optaram por não chamar a polícia, uma decisão que eu, como mãe hoje em dia, provavelmente não tomaria. Desde então, nunca mais vi aquele homem. Na verdade, cortamos totalmente contato com aquela família. Não vejo meus primos, nem a tia, nem o tio desde então. A esposa também aprontou algumas coisas duvidosas. Aquela família inteira parecia envolta em uma teia de loucura, mas isso é uma história para outro momento. O objetivo deste relato é simples. Pais, estejam cientes de quem vocês permitem entrar na vida dos seus filhos. A confiança, embora essencial, deve ser acompanhada de vigilância constante. Nem sempre as intenções das pessoas são claras, e às vezes, o lobo vem vestido de cordeiro. Meu nome é R, e a história que vou compartilhar aqui é 100% verdadeira. Embora não tenha acontecido diretamente comigo, ocorreu com um parente meu que vivia no interior do Brasil, algo em torno de 3 ou 4 anos atrás. Eu morava nos Estados Unidos na época e, antes de mergulhar na narrativa, preciso dar um pouco de contexto sobre esse parente. Vamos chamá-lo de Theo. Para ser bem sincero, eu nunca fui muito próximo de Theo. Na verdade, só tive uma interação com ele durante minha infância, e nem foi pessoalmente. Foi através do MSN. Lembra-se dele? Sim, sou da época antiga. Tinha uns 13 anos quando o Theo me mandou uma mensagem do nada,
com aquele clássico oi, como vai? Mas o que ele me perguntou logo depois realmente me chamou a atenção. Algo como em que gangue ou grupo você está metido. Tenho que admitir, envergonhado, que naquela época havia alguns amigos envolvidos com grupos perigosos, e eu mesmo estava começando a me aventurar nesse mundo sombrio. Mas não contei isso a ele. Hoje, estou completamente afastado dessas influências e sou muito diferente do adolescente que fui. E isso foi muito antes dos eventos dessa história se desenrolarem, caso você esteja curioso. Estava na sala de estar, onde ficava o único computador que tínhamos, posicionado ao lado do corredor principal da casa. Minha mãe viu a mensagem e ficou furiosa. Não só pelo fato de Theo ter feito essa pergunta, mas também porque eu estava conversando com ele. Fiquei surpreso, pois famílias brasileiras costumam ser muito unidas. Então, trouxe isso à tona com ela, e foi aí que aprendi pela primeira vez um pouco mais sobre o lado sombrio de Theo e sua família. Minha mãe explicou que o pai e o tio de Theo tinham uma longa história de envolvimento com facções criminosas no Brasil. O pai era o líder de uma dessas organizações, enquanto o tio também fazia parte do grupo. Ela mencionou que já havíamos cruzado com o tio de Theo algumas vezes, quando levávamos nosso carro para ser consertado, já que ele trabalhava como mecânico. Aliás, ele usava um tapa-olho, e quando perguntei sobre isso, minha mãe me contou que, certa vez, no Brasil, o pai de Theo foi atacado por uma facção rival. Quando o tio soube, correu para ajudar, mas acabou sendo ferido gravemente por um membro rival armado com uma espécie de massa medieval. O golpe acertou seu rosto, causando danos irreparáveis ao olho. Agora, Theo estava seguindo os mesmos passos. Minha mãe insistiu que eu deveria manter distância dele e jamais voltar a falar com ele. A mãe de Theo morava nos Estados Unidos na época, buscando melhores oportunidades para enviar dinheiro aos filhos no Brasil. Por isso, deixou Theo sob os cuidados do pai. Isso explica, em parte, por que ele estava tão envolvido com esses grupos. 2 anos depois, a mãe de Theo soube que ele estava profundamente envolvido nas atividades criminosas e agora era oficialmente integrante da organização liderada pelo pai. Decidiu então retornar ao Brasil para tentar detê-lo. Depois disso, perdi contato com eles até cerca de 3 ou 4 anos atrás, quando soube o que aconteceu. A primeira notícia que recebi foi de que Theo estava desaparecido havia cerca de 1 mês e meio. A família estava desesperada procurando por ele. Infelizmente, a situação piorou quando o corpo dele e do melhor amigo foram encontrados em uma vala, a cerca de 1 hora da cidade onde minha família morava. Ambos estavam amarrados e com ferimento fatal na cabeça, executados. Até hoje, ninguém sabe exatamente o tipo de trabalho que ele fazia. Pelo menos seus familiares próximos nunca revelaram. Com base em suas ausências prolongadas e períodos sem contato, alguns especulam que ele estava envolvido em sequestros e extorsão. Outros acreditam que ele participava de roubos de combustível de caminhões-tanque para revender gasolina a preços menores que os postos. Claro, os responsáveis por esses crimes nunca foram capturados e provavelmente nunca serão. O sistema de justiça, a polícia e qualquer outro órgão responsável pelas investigações no Brasil estão corrompidos pelo poder e pelo dinheiro, e mal se importam em investigar mais um caso como esse. Aqui não é como nos Estados Unidos, infelizmente. Você pode estar pensando, e a mãe dele? Não era para ela ter impedido tudo isso. Bem, minha família vem de uma origem humilde, sempre com dificuldades financeiras, e somos uma família grande. Quando ela retornou ao Brasil, definitivamente tentou impedi-lo. Mas logo percebeu quanto dinheiro Theo estava trazendo para a família. Carros novos, luxos que nunca haviam experimentado. Então, ela simplesmente deixou que ele continuasse com o que quer que estivesse fazendo, desde que todos estivessem vivendo bem. A maioria da família ficou devastada, e eu, embora surpreso ao princípio, não posso dizer que senti muita dor, já que nunca fui próximo dele. Sei que parece insensível, mas é o que acontece quando alguém se envolve com as pessoas erradas. Felizmente, consegui sair desse ciclo há muito tempo, e só de pensar nisso, sou grato por isso.
Acho que todo bairro tem aquela família de psicopatas. Quase todo mundo com quem conversei sobre esse tipo de coisa parece lembrar de algum grupo de pessoas problemáticas, seja dos tempos de infância ou da vida atual. E se há algo que aprendi com suas memórias coletivas e histórias é que, quando uma família como essa está por perto, é apenas uma questão de tempo até que algo venha à tona ou exploda de vez. Foi exatamente isso que aconteceu com a família psicótica que vivia no meu bairro quando eu era criança. Só que, diferente do que muitas pessoas relatam, onde o ponto de ruptura geralmente envolve brigas familiares ou confrontos com vizinhos que acabam nas ruas, com a polícia sendo chamada e prisões sendo feitas. O que aconteceu no meu caso foi algo que me assombra até hoje, com possibilidades e ramificações que considero genuinamente aterrorizantes. Cresci nos anos 70, em um pequeno município do interior de Minas Gerais, em uma cidade chamada Vale Verde. Éramos uma comunidade bem pequena, onde todos se conheciam e, consequentemente, todos sabiam os negócios uns dos outros também. Havia um garoto chamado Lourenço, filho único da família Prestes, um sobrenome peculiar, sem dúvida. Mas não é por isso que nunca vou esquecê-los. Os Prestes eram peculiares pelo nome e pela natureza, mas peculiar é uma palavra que soa completamente errada para descrevê-los. Peculiar faz você pensar em algo pitoresco e adoravelmente fora do comum, mas não havia nada adorável naquela família. Eles eram estranhos de um jeito perturbador e cruéis. Uma das minhas primeiras memórias de Lourenço foi durante uma assembleia na escola primária. Era por volta das 8 da manhã. Todas as crianças estavam sentadas no salão principal, e o silêncio era absoluto, exceto pelas palavras do diretor e pelos soluços baixinhos de Lourenço. Ele não parou de chorar durante toda a reunião. Não ficou só naquele choro contido. Seus soluços foram crescendo em intensidade até que um professor precisou levá-lo embora. Na época, senti muita pena dele. Mas, com o tempo, aquilo simplesmente virou algo com que todos se acostumaram. Eles eram a família estranha da cidade e, como não se envolviam em grandes conflitos fora de seu círculo familiar, as pessoas simplesmente deixavam que fossem. O próximo incidente sério que lembro ocorreu alguns anos depois, no colégio. O pátio da escola virou um burburinho de fofoca sobre algo que acontecia do lado de fora dos portões. As pessoas se aglomeravam para ver um garoto vestido inteiramente com uniforme escolar, exceto por uma peça crucial, as calças. Era Lourenço. Pelo que eu vi, ele tinha sido praticamente empurrado para fora do carro pelo pai, e os rumores voavam. Diziam que Lourenço não estava pronto para sair de casa quando o pai decidiu levá-lo para a escola naquela manhã. E, ao invés de esperar que ele colocasse as calças, o pai simplesmente o arrastou para o carro e o levou sem elas, como uma lição para estar pronto no horário. Não sei se essa explicação faz sentido, mas testemunhei com meus próprios olhos Lourenço entrando na escola usando apenas o blusão, os sapatos e a roupa íntima. Também não tenho certeza de como ele ainda podia viver com pais tão claramente abusivos. Novamente, correram boatos, e eles receberam a visita de assistentes sociais. Acredito que, por um tempo, parecia que não havia mais incidentes graves vindo da casa dos Prestes. Claro, a visita dos serviços de proteção infantil deve ter sido suficiente para assustá-los e mudar seu comportamento, ou pelo menos assim parecia. Tudo isso veio à tona quando eu tinha 15 anos, pouco mais de um ano antes de terminarmos o ensino médio e darmos adeus à educação obrigatória para sempre. Uma manhã, Lourenço apareceu na escola vestindo suas próprias roupas, um par de calças e um suéter colorido. Um professor o puxou de lado, a essa altura, já consciente da situação em casa, e Lourenço disse algo baixinho antes de os dois desaparecerem no prédio da administração. O que sei é que, exceto pelos sapatos, Lourenço tinha um uniforme escolar completamente novo. Estou falando de blazer, gravata, suéter, tudo novo. A partir daquele dia, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Não era mais deixado na escola pelos pais, parecia mais confiante, mais aberto e mais comunicativo com as outras crianças. Ele até começou a jogar futebol conosco no intervalo, algo que nunca havia feito antes. Por um tempo, ficamos desconfiados, mas começamos a relaxar.
Em várias ocasiões, ele nos convidou para ir à sua casa brincar, mas educadamente inventamos desculpas para evitar visitas à casa dos Prestes. Ainda assim, as coisas pareciam estar melhorando. Enfatizo pareciam. Porque, depois de um longo feriado, Lourenço simplesmente não voltou à escola. Isso não gerou muita conversa inicialmente. As crianças frequentemente faltavam por 1 ou 2 dias por causa de doenças. Mas Lourenço ficou uma semana inteira sem aparecer, e isso realmente nos fez comentar. Não sei se foi porque eu era muito jovem e ingênuo, ou se simplesmente não conectei os pontos, mas não imaginei que houvesse qualquer ligação entre toda a atividade policial na cidade e a ausência de Lourenço. Num sábado à tarde, meus pais me chamaram para a cozinha e perguntaram se eu tinha ido à casa de Lourenço recentemente. Respondi que não, mas mencionei que ele havia me convidado uma vez. Quando disse isso, minha mãe lançou um olhar para meu pai que misturava horror e alívio, como se eu tivesse escapado por pouco de algo terrível. Não muito tempo depois, soube por amigos que houve um crime brutal na cidade e alguém havia sido preso. Nosso pequeno município quase nunca tinha crimes. O evento mais grave até então tinha sido um furto de carro cometido por algum forasteiro. A ideia de que algo assim pudesse acontecer, quanto mais 2 vezes, deixou toda a cidade em polvorosa. Houve muita especulação sobre quem era o responsável e como tudo havia acontecido. Olhando para trás agora, consigo entender por que os adultos queriam esconder isso de nós. Foi só alguns anos depois que percebi por que a polícia fez tanto esforço para manter a identidade do culpado em segredo. Quando o responsável é menor de 18 anos, sua identidade é mantida em sigilo enquanto possível. Mas isso só funciona com a mídia, porque não demorou para os moradores descobrirem o que havia acontecido, e era inevitável que chegasse até nós mais cedo ou mais tarde. Bem, aqui vai. A razão pela qual os pais de Lourenço não estavam mais por perto, a razão pela qual ele parecia tão feliz, confiante e despreocupado, era porque ele havia se livrado deles. Finalmente, ele havia eliminado as pessoas que transformaram sua vida em um inferno. Entendo isso, mas o fato de uma criança poder fazer algo assim e ficar tão feliz, isso é algo que nunca consegui compreender de verdade. As coisas horríveis começaram a fazer sentido quando juntei as peças do quebra-cabeça anos depois. Por exemplo, o dia em que ele veio à escola com suas próprias roupas foi logo após o momento em que tirou a vida deles. Como havia manchado seu uniforme com sangue, teve que se livrar dele. Todas as vezes que ele nos convidou para ir à sua casa assistir TV ou jogar bola, seus pais estavam lá em cima, no quarto, presumivelmente onde tudo aconteceu. Se tivéssemos aceitado, talvez tivéssemos sentido o cheiro ou visto moscas zumbindo ao redor da porta do quarto. Talvez, se isso tivesse acontecido, Lourenço teria feito o mesmo conosco.